Olá, meu nome é Camila Rambo e com a orientação da professora doutora Ana Teresa Ramos Moreira, eu vou apresentar o trabalho intitulado Trajetória pré-hospitalar e perfil clínico epidemiológico dos pacientes referenciados ao ambulatório de pós-operatório do Serviço de Oftalmologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Então, para contextualizar o cenário do nosso trabalho, é preciso entender a importância do serviço da oftalmologia da UFPR. Só em 2020, o serviço realizou mais de 17 mil atendimentos, incluindo consultas e retornos. Além disso, o serviço ele possui um alto fluxo de pacientes e é um dos principais serviços que vai atender o público do SUS no Paraná e dos outros estados. Além disso, na literatura, existem poucos estudos que realmente analisaram a resolubilidade de serviços de oftalmologia. Esse projeto está inserido na pesquisa chamada Avaliação do Atendimento e Resolubilidade em Oftalmologia, prestada a usuários do Sistema Único de Saúde em um hospital-escola, o Centro de Referência em Oftalmologia do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O objetivo geral desse projeto, então, foi avaliar a abrangência e a resolubilidade dos atendimentos realizados pela oftalmologia do CHC. Assim, o objetivo específico consistiu em buscar a trajetória dos pacientes desde o momento em que eles procuram a unidade básica de saúde ou a unidade de pronto atendimento e qual o fluxo que eles seguiram até serem encaminhados para o nosso serviço de oftalmologia e qual a trajetória que eles vão realizar entre os diversos ambulatórios do serviço. Sobre a metodologia do nosso estudo, ele se trata de um estudo observacional e prospectivo, que envolveu uma entrevista estruturada com pacientes e análise de prontuários. Para isso, os pacientes em primeiro atendimento no período de 13 de outubro de 2021 a 13 de abril de 2022, no Centro de Referência em Oftalmologia do CHC UFPR, foram convidados a participar de uma pesquisa. Para isso, eles precisaram assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, e a entrevista foi conduzida para realizar esse levantamento epidemiológico e demográfico. As informações perguntadas nessa entrevista estruturada incluíam diversos dados de identificação, de epidemiologia, aspectos envolvidos com a queixa principal e com os serviços responsáveis pelo encaminhamento à oftalmologia da UFPR. Essas informações foram registradas no sistema REDCap da própria universidade e, por fim, o resultado amostral foram 291 pacientes. Depois, foi verificado o agendamento do paciente para os ambulatórios de subespecialidades da oftalmologia através do sistema intra-hospitalar, e a ausência desses agendamentos foi registrada como resolução imediata do problema oftalmológico. Para o ambulatório de pós-operatório, então, foram encaminhados 53 pacientes, o que corresponde a 18% dessa amostra. Então, nossos resultados agora. Como resultado, o sexo mais frequente foi o feminino, resultando em 62%. A maioria dos pacientes foram de etnia branca, e a idade dos participantes variou entre 14 e 90 anos, com a média da idade de 59,15 anos e a mediana de 66 anos. A profissão mais frequente foi de pacientes aposentados, 38% da amostra. A faixa de renda mais frequente foi entre 2 e 3 salários mínimos, 57% dos participantes. O nível de escolaridade mais frequente dos pacientes era fundamental incompleto, 45%, e a maioria dos pacientes era casado. 58% dos participantes eram procedentes de Curitiba, 23% vieram do interior do Paraná. A queixa principal mais frequente foi dificuldade para enxergar, em 58%, seguida de provável pterígio, para 9%, e ardência ocular, para 7,5% dos pacientes. A queixa principal de 85% dos pacientes teve início há mais de um ano, e para tratar as queixas principais, geralmente eram utilizados colírios lubrificantes. O serviço responsável pelo encaminhamento à oftalmologia da UFPR mais frequente foi uma UBS de Curitiba, para 58% dos participantes, seguido de UBS de outras regiões do Paraná, para 19%. 68% dos pacientes buscaram atendimento para queixa atual em outros serviços de oftalmologia, sendo que 34% dos pacientes foram em uma consulta em oftalmologista nos últimos 12 meses. 57% dos pacientes declararam ter como comorbidade a hipertensão arterial sistólica, seguida de 30% que tinham diabetes mellitus. 60% dos pacientes não faz uso de nenhum medicamento sistêmico de uso contínuo, seguido de 22% que fazem uso de 2 a 3 medicamentos. Os medicamentos mais utilizados são antagonistas do receptor de angiotensina, metformina, inibidor da enzima conversora de angiotensina, insulina regular, NPH e levotiroxina. De história familiar importante, existe o relato de familiares com catarata, e 16 diferentes pacientes já se consultaram em 15 serviços distintos, totalizando 18 acompanhamentos totais. Então, como conclusão, a gente pode dizer que a maioria dos pacientes foi atendida em um mês ou menos, só que de forma contraditória, a grande parte teve queixa de início há mais de um ano. Isso pode demonstrar uma demora na procura do atendimento médico, que pode ser associada a uma baixa escolaridade dos participantes, algo que é uma realidade da maior percentagem dos pacientes desse estudo. Um fato contraditório é que 51% dos pacientes foram atendidos em um mês ou menos, e isso foi seguido de 33% dos pacientes que foram atendidos só depois de 6 meses ou mais. Isso demonstra uma grande discrepância entre essas duas realidades.
Esses fatores podem estar atrelados ao fato de que o período dos atendimentos aconteceu anterior e concomitante com a pandemia de Covid-19, o que pode ter atrasado algumas consultas devido a dificuldades no agendamento, mas também da própria procura dos pacientes. Outro fato digno de menção é de que ao menos 30% dos participantes já passou por algum serviço especializado que não seja da oftalmologia dentro do CHC, e isso é provavelmente devido a uma grande proporção de pacientes que apresentaram alguma comorbidade. Além disso, é interessante notar que quando os pacientes fazem uso de medicação sistêmica de uso contínuo, a maioria deles utiliza mais de um medicamento. Por fim, a gente pode concluir que o perfil epidemiológico dos pacientes encaminhados ao pós-operatório no serviço de oftalmologia se trata principalmente de uma população feminina, branca, com baixa escolaridade, aposentada e com uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada!